hoje é dia 3 de julho de 2017. Eu não vou fazer mais, não tenho mais a necessidade de fazer a minha apresentação e nem o meu encerramento, né? Porque, como vocês viram, eu fiz uma abertura e vou fazer também um encerramento, né, que vai ficar padrão. Até quero a opinião de vocês, se vocês gostaram, se vocês acharam bom, né? Somando os dois vai dar 2 minutinhos de acréscimo nos meus vídeos, não é muito, né? Em comparação, os meus vídeos eles são um pouquinho mais longos que os demais, né? Eu sei que tem um limite de crescimento dos meus seguidores. Os meus seguidores não são seguidores padrões do YouTube, aqueles seguidores dos vídeos de 5 minutos, né, assim, então só 2 minutos já tomaria a minha abertura, né, nesse aspecto, mas são vídeos que são, que eles não têm a finalidade de doutrinar, eles são vídeos educativos, são vídeos de cenários, de análises, né, de cidadania, ética, moral, uma série de situações que estão faltando hoje no mercado, digamos assim. Inclusive, né, essa semana é uma semana que vai ser mais ou menos o final das discussões para aquelas pessoas que fazem vídeos sem muito lastro. Por quê? Porque nós estamos entrando no mês que é um mês considerado mês de férias, né? Férias de inverno, um negócio assim. E vai ter o recesso logo em seguida do parlamento, vai ser o recesso também do judiciário, né? E aí atrapalha a vida daquelas pessoas que não tem muito assunto, não tem muito argumento, não tem muita coisa para falar, assim, eles acabam não tendo o que dizer depois desse período. E o governo se deu muito bem o final na sexta-feira, no final, já entrando para o final da semana, né? Eles fizeram o dever de casa e acabaram conseguindo liquidar com uma série de discursos e uma série de discussões. A esperança agora é aprovar o quanto antes a Regina Dodge, né, para acabar com o discurso do Rodrigo Janot. Então, provavelmente antes do recesso, a Regina Dodge vai ser aprovada imediatamente para esvaziar o discurso do Rodrigo Janot. Isso é praticamente o certo que vai acontecer, né? Então eles querem fazer um enfraquecimento político de Rodrigo Janot. E com isso também fortalecer o governo, né? Regina Dodge não deu aparência de que vai apoiar o governo em nenhum momento, até porque aquela chapa que ganhou, os 3 que entraram da PGR para fazer a discussão de quem seria o novo procurador-geral da República, né? Eles, na sua grande maioria, foi a chapa que venceu. As pessoas indicadas são ligadas de um modo ou outro ao Rodrigo Janot. Então eram um pouco mais moderados, um pouco menos moderados, mas eram ligados ao Rodrigo Janot. Então não vai ter muita diferença na postura desse negócio. No entanto, eles acreditam, o pessoal do Congresso, ligado a Michel Temer, ligado à situação do governo, eles acreditam que as atitudes de Rodrigo Janot vão ficar sobre a sombra de alguém que já estaria homologado e com apoio do governo federal. Não sei se isso vai interferir em muita coisa, mas é o que eles vão tentar fazer. E, de certa forma, constranger as posturas de Rodrigo Janot com uma observadora que pode, mais adiante, rever todos esses conceitos. Pode, não que vá necessariamente, ela pode endossar tudo e ainda dar mais força ainda para o processo. Segundo ela vai incentivar a Lava Jato e as investigações de combate à corrupção no país. Ora, se ela fizer isso,
ela vai dar continuidade ao trabalho de Rodrigo Janot. Então não tem como saber o que vai acontecer de fato. São apostas que estão acontecendo e que vão ficar para agosto. Porque o que na verdade o governo vai fazer o mês de julho ele quer um mês de paz, né? Para que o povo esqueça uma série de coisas e o governo ganhe fôlego. E com isso tempo também, né? Basicamente é isso. Mas nesse mês, as pessoas que ficam acompanhando os bastidores da política lá em Brasília, elas não têm o que argumentar. Por quê? Porque vai estar definido já o cenário. O cenário do judiciário, por exemplo, foi encerrado semana passada, porque abriu-se o recesso e nesse recesso o senador Aécio Neves retomou o seu cargo, que vai assumir hoje, né? Está acontecendo batida em negócio da Polícia Federal, sim, mas também vai ficar para agosto. Hoje mesmo está acontecendo uma no Rio de Janeiro e mais outros 2 estados para combater a corrupção junto a questões de meios de transporte, né? As questões dos ônibus. E que vamos combinar, não acontece só lá, acontece em vários estados brasileiros, né? Assim como a questão da polícia também acontece em vários estados brasileiros. Mas eles estão fazendo o seu trabalho, não estão fazendo em todos os estados, não estão fazendo em todos os lugares, mas a gente sabe que isso é uma situação que acontece não só no Rio de Janeiro, principalmente no Rio de Janeiro, porque lá tem uma questão de uma corrupção num nível tal que foram 3 governadores já envolvidos nesse processo. 2 que já saíram do mandato e 1 que está no mandato nesse momento e que estão envolvidos diretamente com o processo ou indiretamente com o processo de corrupção lá. Então a coisa tá feia no Rio de Janeiro. Por isso eles estão focando mais no Rio de Janeiro. É mais explícito a coisa e foi exposta a coisa. Não que não esteja acontecendo também em outros estados, né? A gente sabe que a corrupção aqui no Brasil é um problema, né? Ela vem até de uma questão cultural em alguns casos. Bom, diante desse quadro, diante de todo esse cenário, o que eu tenho para dizer para vocês é o seguinte: o canal não vai parar. O canal vai continuar procurando informações, e se não encontrar muito assunto que esteja na mídia, vamos aproveitar o momento, como nas férias anteriores, para fazer vídeos de orientação, de cidadania, de ética e discutindo valores e princípios. Porque, inclusive teorias, né, que são interessantes para o povo brasileiro. Então, se você quer acompanhar, seja bem-vindo, né? Para os empresários que a gente está convidando a conhecer o canal, tudo, a gente vai fazer, a gente está fazendo um espaço no início e no fim dessas apresentações, né, de início e encerramento. Nós estamos fazendo um espaço para botarem as suas logomarcas, né, e eventualmente a gente vai desenvolvendo todo um projeto, um plano, né, de mídia aqui dentro deste canal. A ideia é profissionalizar, qualificar o canal, para que a gente possa ter melhores dicas, melhores informações, e para aquelas pessoas que realmente combatem a corrupção, que lutam contra a corrupção, tenham um espaço profissional que possam vir a divulgar para os seus amigos, com credibilidade, né? Porque aqui a gente só vai comentar coisa que tenha lastro, tanto na imprensa como técnico, né? Ou como oficial. Então não é como nos outros canais que o pessoal entra lá e não tem fundamento nenhum, não sabe de onde veio a fonte, alguém me disse que aconteceu isso. E aqui a gente desmente muita coisa também. Então muita coisa que é jogada no ventilador como verdade, a gente vai analisar, diz, isso não rola, não é bem assim. E as pessoas não gostam de ouvir, não. É por isso que não tem tantos seguidores como um canal de videogame, ou de desenho animado, ou de filme de TV, coisa assim nesse sentido. Mas, ou de tititi, assim. Não é um canal para isso, é um canal para quem quer aprender mesmo e não ser doutrinado, né? É um canal que questiona valores, né? Eu questiono muito os valores das situações, os porquês das coisas. Eu faço propostas que não são muito agradáveis aos olhos de muita gente, né? Por exemplo, a questão
da necessidade de um estado de exceção, isso não é uma coisa que nem todo mundo vai gostar, né, de ouvir. Um estado de exceção, tu tá pregando golpe, Antônio. Não é golpe, é bem diferente, é o contrário de golpe. Golpe é o que está acontecendo agora, porque quando tu tem o rompimento das estruturas de poder, tu tem que resgatar as estruturas de poder democráticas para tu poder ter estabilidade para os empresários. Então é bem o contrário. Se tu tiver um estado de exceção, tu não vai ter golpe, tu não vai ter revolução nem nada. Tu vai evitar guerra civil, tu vai evitar violência civil, tu vai evitar o desmando, o roubo, a sacanagem, né? Então esse tipo de coisa é que na verdade o estado de exceção faz. Ele cria regras, ele dá limites, ele para com a roubalheira. E onde parou com o roubo, o dinheiro investido pelo empresário vai para a obra pública, vai para a saúde, vai para a educação, vai para a segurança. Ele não vai ter descaminho e o empresário não vai ter que ficar dando propina para ninguém. Então é um baita negócio, um estado de exceção para o Brasil e para o empresário. O que acontece? As pessoas ficam com medo que alguém esteja propondo alguma coisa ilegal. Eu não estou, pelo contrário. É um remédio constitucional e tem que ser bem explicada essa questão. Outra questão, derrubar um ministro, mas esse ministro está tomando posturas inconstitucionais e ministro do STF, por exemplo, que é o Gilmar Mendes, que eu estou propondo, né, como outra alternativa, para que haja a democracia através da eleição, né, que seja respeitada e aceita pela população, porque hoje este ministro coloca em risco a situação da democracia brasileira, que ela pode não ter a credibilidade, ela não pode ter a legitimidade necessária e a legalidade necessária diante de inconstitucionalidades ou ilegalidades, diante de um processo que pode estar corrompido. Eu não estou pedindo nada demais, mas aos olhos de alguns exagerados, né, que observam essas coisas e veem isso como um processo de incentivação à violência, o que não é, exatamente o contrário, é incentivação da paz, né? Esse tipo de coisa pode não ficar muito agradável. Então o que eu posso dizer a respeito disso para vocês? Estou explicando, né? Vou continuar explicando, vou continuar orientando, dando explicações, mostrando o cenário como ele realmente é, né? Mostrando outros cenários que estão acontecendo. A tendência é que o governo dê uma acalmada agora, que as pessoas não tenham muito assunto para discutir, mas este canal nunca vai faltar assunto. Por quê? Porque, gente, eu estudei 6 anos da minha vida só na faculdade para me tornar primeiro bacharel em Ciências Políticas do Brasil. Eu me formei na primeira turma, reconhecida pelo MEC. Ganhei homenagens, prêmios como líder comunitário de Porto Alegre. Não fiz a minha parte até agora. E fiz também como controle social cidadão. Participei do Orçamento Participativo de Porto Alegre. Fui delegado lá. E tendo essas atividades e tudo que eu fiz, ganhei por mérito, não foi por outro motivo, né? Não foi porque eu comprei alguma homenagem, alguma coisa nesse sentido. Por exemplo, a homenagem do Jornal Porto Alegre que eu tive sobre combate à corrupção na web, né? Então esse é um que eu vai agora no final do meu vídeo, o troféuzinho, homenagem da Liga da Defesa Nacional, a medalha do centenário da Liga da Defesa Nacional, que eu fui diretor de comunicação e divulgação da Liga da Defesa Nacional no estado do Rio Grande do Sul, né? Que é uma entidade seríssima que foi fundada por Olavo Bilac, né? Então também esse tipo de uma homenagem da Câmara de Vereadores, né, que eu falei da Câmara de Vereadores de Porto Alegre, que é um título oficial. Então são coisas que a gente ganha não porque a gente não fez um trabalho bom, pelo contrário, ganha porque a gente já vem fazendo um trabalho bom, né? É uma coisa que eu, antes mesmo de fazer o canal, de iniciar o canal, já tinha feito. Essa credibilidade, essa seriedade é que eu estou tentando trazer para este canal de um trabalho voluntário, que até agora foi voluntário. E que eu vou buscar profissionalizar, organizar para ficar cada vez melhor, para ampliar esse projeto de cidadania, de ética, né?
E uma coisa que preocupa muito o empresário é exatamente a questão do discurso que eu venho fazendo, né, que pode parecer e ser indicado por algumas outras pessoas, por outras pessoas que até querem me desqualificar, né, como se fosse um projeto golpista, alguma coisa assim, nesse sentido. Por exemplo, o discurso, né, que eu estou fazendo de estado de exceção. Olha, quem está fazendo discurso golpista, na verdade, é quem pede para colocar, no caso, as pessoas na frente de quartéis. Se acontece uma situação de as Forças Armadas serem necessárias, serem empregadas, colocar gente civil na frente de porta de quartel atrapalha a saída dessas pessoas e o atendimento dos profissionais que estão ali para assegurar a soberania e a paz, né? Evitar a guerra, evitar alguma forma a guerra. Então tu entravar, tu colocar barreiras humanas ali acaba atrapalhando. O artigo 142 ele só pode ser convocado pela hierarquia presidencial. Então o presidente da República, o vice-presidente, o presidente da Câmara, o presidente do Senado, o presidente do Supremo Tribunal Federal. Não pode ser, não existe intervenção civil-militar, ela seria ideológica. E eu falo isso sempre nos meus vídeos. O estado de exceção ele seria para trazer exatamente a soberania, combater a corrupção e no momento que a gente reconheça, o que nós estamos tendo aí é um descaminho, é a corrupção do sistema. O que a gente quer, na verdade, é a ordem. Para o empresário, não tem que dar propina, não tem que fazer descaminho, não tem custo a mais além do imposto que já paga, né, para poder ter o seu acesso a estradas, a luz, a energia, a tecnologia, a infraestrutura nacional. Por quê? Porque já paga isso com o seu imposto. Então não teria necessidade de fazer nada mais disso. E no momento que houver ordem no país, não houver descaminho, não houver corrupção, quem ganha com isso é ele. No momento que houver o reconhecimento, o entendimento de que as entidades de governo estão prejudicando as entidades de Estado e que isso acaba sendo prejudicial para a própria nação, para o próprio povo brasileiro e para o próprio empresariado, que não vê condições de crescimento nesse negócio, quando tu combate a corrupção, qualquer argumento lógico, racional e dentro da lei, e esse porque o estado de exceção é um remédio constitucional de todos os países, de todas as constituições, para combater a corrupção dos governos. Então não é algo ilegal, pelo contrário, ilegal seria promover a desordem, o caos ou até mesmo a violência civil, que não é o caso desse canal. Esse canal nunca vai promover a violência civil, ele sempre vai promover a paz, a ordem. O estado de exceção ele rompe com o processo de corrupção passiva dos poderes que estão envolvidos hoje. O executivo, o legislativo e o judiciário estão envolvidos em processos de corrupção passiva. E isso prejudica o empresariado brasileiro, né? Então, para o empresário que quer ter coragem de investir num canal que fala isso abertamente, que não tem papas na língua e que fala isso olhando no olho do internauta, eu faço. Eu tenho a coragem necessária para fazer isso. Agora eu quero saber qual é o empresário que tem coragem também para poder investir neste canal, nesse sentido. E a alternativa que eu estou dando, que é a questão da derrubada do ministro do TSE, que é o presidente do TSE, que é o Gilmar Mendes, não é também uma sangria desatada, não é nada de errado, até porque é dentro da lei. Eu estou pedindo que seja verificado as posturas e as prováveis e possíveis corrupções desse senhor, desse indivíduo, diante das apresentações que ele vem fazendo e do descaminho que ele está fazendo. Ele agora justificou o voto dele, o voto de Minerva dele, ele justificou um único argumento, de que
ele estaria fazendo reconhecendo a ilegalidade dos governos anteriores. Olha, mas o que aconteceu? Ele deixou de julgar a chapa Dilma Temer, deixou de condenar por corrupção os partidos que estão promovendo lavagem de dinheiro nas últimas eleições, ele deixou de tomar posturas de combate real à corrupção para uma pseudo-governabilidade. Isso é argumento, quer dizer, fechar os olhos, vendar os olhos para a corrupção é motivo que justifique a postura dele. Como se espera uma eleição isenta, isonômica, né, que seja equitativa, que tenha todas as condições necessárias para a gente poder fazer realmente um reconhecimento da legalidade e legitimidade no nosso país, quando a gente não tenha nesse momento um ministro que endosse o caminho correto. Nós vemos ele defender coisas que não podem ser defendidas, que para um juiz deveria ser motivo de vergonha, seria motivo vexatório. Ele contradiz os próprios colegas e tem a coragem, a cara de pau de ir contra coisas que são lógicas, que são racionais. E ele justifica pela desinformação, no meu entendimento, pela inversão de valores e princípios, porque para ele o que importa é garantir, assegurar aquela governabilidade daquilo que está agindo errado. Mas como isso? Não pode uma coisa dessas. E acaba prejudicando sim o empresário que não tem esperança logo adiante de ter governos investindo em infraestrutura, né? Porque eles têm obrigações com a corrupção, com o crime organizado, com facções criminosas que estão sendo sustentadas por juízes, né? Então não pode uma situação dessa. E claro que o empresário brasileiro hoje é diferente, o empresário brasileiro é diferente dos empresários do resto do mundo. Por quê? Porque no mundo, o momento de crise é um momento de investimento. Só que aqui no Brasil o risco é tão grande que o empresário aqui fica inseguro, né, nesses momentos de crise investir. E aí não consegue crescer porque a crise ela perdura durante muito tempo aqui. Então o que acaba acontecendo? Eles ficam com medo de investir em pessoas ou grupos que combatem a corrupção porque eles podem ser alvos do próprio governo nesse aspecto. Essa é a impressão que eles têm. Na verdade, é o contrário. A gente precisa se unir e lutar contra esse tipo de processo, para que dure o menos possível, né? E para que a gente perceba, que as pessoas percebam que existem empresas dispostas e empresários dispostos a combater este mal. Então, a necessidade desse investimento em pessoas que lutem contra a corrupção, que tenham um lastro técnico, porque o que eu tenho não só o lastro técnico prático como teórico, necessário. E além disso, faço todas as minhas pesquisas com base em fontes fidedignas, ou de comunicação, fontes de informação, com base teórica nos livros do conhecimento, né, que é o que eu tenho, e também nas pesquisas que eu faço a respeito disso, ou seja, eu faço uma triagem antes de dar um lastro para poder apresentar para vocês aqui neste canal. Isso tudo não é pouco, cara, é muito, e eu acabo dedicando bastante tempo do meu dia para um trabalho voluntário, mas que precisa ser profissionalizado. Daí porque a importância do que eu estou tentando fazer aqui neste momento, né? A parte de vocês, espectadores da web, né? O que vocês podem fazer? Vocês podem divulgar, vocês podem compartilhar, podem chamar os amigos de vocês, né? Podem mostrar isso para em grupos nas redes sociais, né? Divulgar isso para os seus amigos em WhatsApp, coisas nesse sentido. Vocês podem fazer essa parte. A minha parte é fazer as análises, né? E confrontar os problemas. Eu estou realmente combatendo esse mal, até agora foram 2 anos de trabalho, um pouquinho mais de 2 anos, e eu já tenho quase 2.200.000 visualizações e mais de 15 mil seguidores, né? 15 mil
e quase 15.500 seguidores, uma coisa assim nesse sentido. Então é uma situação muito agradável saber que existem pessoas que são fiéis, que estão acompanhando meu canal desde o início. Outras pessoas, desde a época do antigo Orkut, que ainda existia o Orkut, eu comecei esse canal, né? E eu acredito que o pessoal tenha gostado, né? tenha participado, mas assim, por essa razão, né? Pela credibilidade que a gente está trazendo, pela seriedade que a gente está trazendo a esse negócio. Eu comecei o canal em 2006, uma coisa assim, mas eu não tinha colocado vídeo nem nada. E aí depois, 2 anos e meio atrás, eu comecei a fazer os meus vídeos ocupando esse espaço de uma forma que já tinham me dito para eu fazer, eu não entendia ainda como fazer esse tipo de coisa. Fui estudar, fui me preparar. Agora, por exemplo, estou estudando inglês para poder fazer alguns vídeos em inglês, falar também para o mundo inteiro os problemas do Brasil. Vou fazer vídeos explicando os problemas do Brasil para o mundo, porque parece difícil para o mundo entender o que está acontecendo no Brasil. Então urge que alguma pessoa técnica qualificada também faça a sua parte nesse sentido. Então se preparem, eventualmente vai surgir um ou outro vídeo em inglês, né, que eu estou estudando exatamente para ter uma boa pronunciação, para ter uma boa dicção, para o inglês ser correto, né? Assim, eu estou me preparando, qualificando para qualificar cada vez mais o canal. O meu primeiro vídeo em inglês foi um fracasso, né? Mas eu queria deixar um recado. Naquele momento era um momento de desespero, o Brasil estava numa crise tremenda e a gente precisava de alguém que falasse alguma coisa. Eu não fui muito feliz no inglês, mas eu tentei fazer a minha parte, né? Agora os próximos vídeos vão ser bem qualificados, bem estudados, tudo nesse sentido. Eu estou me preparando, estou fazendo mais o que eu posso, né? Cada vez mais, porque não existe idade para tu estudar, não existe idade para tu ter mérito. Tu tem que seguir bons exemplos. Acho que não existe momento para tu continuar ou voltar a estudar. Tu tem que ter sempre bons exemplos. Eu estou tentando fazer esses bons exemplos. Espero que vocês aproveitem essa oportunidade para fazerem as transformações nas vidas de vocês, empresários, cidadão, né? Faça a sua parte, eu estou fazendo a minha. Como sempre, aliás, né? Eu sempre fiz em toda a minha vida, né? E vou sempre continuar fazendo. Até o último momento da minha vida eu vou continuar fazendo. Porque não é uma coisa que eu faço isso para você somente, é uma coisa que eu faço para mim mesmo. Eu quero evoluir, eu quero me tornar melhor no dia de amanhã do que eu fui no dia de hoje, e hoje melhor do que eu fui no dia de ontem, tá ok? Muito obrigado pela atenção dispensada.